E por falar em investimento, eu vou falar de mais um investimento que não tem melhor pessoa para falar do que ela, Natália. E o marketing na sua vida? Me conta desse marketing. É um investimento importante, Nath? Pois é, Gê, e aí assim, gente, toda uma estruturação de negócio, ela começa com o eu empresa. Eu sou uma extrema defensora disso e vou continuar defendendo isso pro resto da minha vida. Então, primeiro a gente nasce como uma empresa para a gente poder ver como é que vai ser o desempenho dessa empresa, como é que vai ser a performance dessa empresa, e aí a gente vai ter ali um ecossistema de outras empresas. Eu acredito que é muito isso que acontece. Esse lançamento raiz, né? Que não vai ser nem a semente ali propriamente dita, mas ele começa com uma estruturação desse negócio de forma muito individualizada. E para isso, gente, a gente precisa ter uma marca. E para isso a gente precisa ter um posicionamento dessa marca. Então, assim, e dentro desse aspecto, como que a gente posiciona hoje o nosso negócio enquanto eu empresa? A gente tem várias oportunidades. A gente tem o LinkedIn, a gente tem o Instagram, a gente tem o próprio podcast, a gente tem o Facebook, a gente tem o TikTok. Então, eu não sei aonde que o público de vocês estão, mas primeira coisa, a gente precisa conhecer quem que é o nosso público, conhecer quem é que eu quero atingir, para eu entender onde é que essas pessoas estão. E aí eu vou escolher quais serão as plataformas que eu vou me posicionar, para depois eu estruturar como eu vou me posicionar em relação a essas pessoas. Vou dar um exemplo muito em relação à minha rede social específica. A Natália Queiroz é uma empresa, independente das outras empresas. E a Natália Queiroz, ela é saúde e educação. Da mesma forma que o próprio grupo Naves Queiroz, ele vem com essa pegada de saúde e educação. Então, em alguns momentos, na minha rede social, da Natália Queiroz, eu estou falando com o meu colega fisioterapeuta. Em alguns momentos, eu estou falando com o meu colega educação física. Eu estou falando com o meu colega médico. Eu estou falando com o meu colega nutricionista. Em alguns outros momentos, eu estou falando com o meu aluno profissional de educação física. Estou falando com o meu aluno profissional da fisioterapia. Eu estou falando com o meu aluno da graduação, tanto da educação física quanto da fisioterapia. Em outros momentos, eu estou falando com o meu cliente. Eu estou falando com o meu potencial paciente. Então, o meu posicionamento ele é muito estratégico dependendo do momento que eu quero para minha empresa, Natália Queiroz. Ou seja, por quê? Porque eu sei o que, que eu quero com essa empresa. Eu sei aonde que eu quero ir e eu sei quem eu quero atingir. Então, a primeira coisa que a gente precisa se estruturar em relação a essa questão do marketing é a gente ter essa percepção do nosso público, a gente poder construir a nossa marca pessoal e a gente entender aonde que esse público está e como é que essa marca vai conversar com essas pessoas. E aí a gente vai ali estabelecer as estratégias em relação a isso. E aí eu vou chamar muito a atenção, Gi, aqui, para essa questão da estratégia. Gente, a maioria das pessoas não fazem estratégia. A maioria das pessoas elas ficam no operacional. E olhe lá no planejamento, que às vezes também planeja, mas não faz nada, né? Planeja, mas não faz. Planeja, mas não faz. Se a gente parar para pensar na pirâmide, a minha base é operacional, lógico, é mão na massa. Até hoje, a Luz atendemos, e acredito que a gente vai passar pro resto da nossa vida atendendo, que é uma coisa que a gente gosta de estar ali com o pé no chão, estar com as pessoas e etc. Então, a gente está na operação. A gente também está no planejamento, mas a gente precisa, em muitos momentos, ainda mais hoje, enquanto empresárias, estarmos na visão estratégica do negócio. Porque eu preciso entender onde meu negócio está, eu preciso entender aonde ele vai. Ele vai. Para onde que eu quero que ele vá? Se ninguém estiver pensando nisso, gente, é onde que o negócio ele sofre ele paralisa, ele estagna. E aí é onde que muitas empresas elas vão à falência, porque elas param de se movimentar. É verdade, é a mais pura verdade. É ou não é, Gê? Não é a mais pura então, verdade. eu acho que assim, essa questão do marketing, Gê, ela é muito importante, né? E essa estruturação do marketing, ela vem primeiro com algumas outras bases um pouco mais sólidas e mais consistentes, para que a gente consiga ter um marketing um pouco mais estratégico. Estratégico, inteligente. Inteligente. Né? Que trabalhe por você, né, Que Nath? trabalhe por você. E isso, gente, assim, hoje, na minha rede social específica, todo dia eu recebo gente querendo trabalhar estratégia na minha rede social. Todo dia eu recebo proposta. Todo santo dia. Ah, não, eu queria ser sua estrategista. Eu queria ser sua estrategista. Eu queria ser... Por quê? Porque as pessoas sabem que isso hoje é o mais importante. É verdade. Só que isso a gente tem que fazer, gente, em qualquer lugar, não é só no marketing. A gente tem que fazer isso profissionalmente, né? Gente? E para chegar no nível que a Nath chegou, né? Quando vocês olham para a rede social dela, por exemplo, é uma rede social muito bem planejada já há muito tempo, né? Muitos anos. Então, né, tem muito tempo que ela investe nisso. Então, assim, é uma rede social muito bem planejada. Obviamente que a gente não está falando para você que está começando agora, para você chegar nesse nível, porque ela já tem anos que ela trabalha com isso, né? Sim. Mas o que a gente está te dizendo? Então, comece com marketing pessoal diferente. Primeira coisa, olha só as roupas. Olha o jeito que você se posiciona. Olha o jeito que você é visto dentro do ambiente que você está. Olha a maneira que você conversa. Olha o tipo de informação que você traz na troca com o seu paciente. Então, se o seu paciente ali é um nível A, por exemplo, a gente passa muito por isso, né, Natália? Sim. A gente tem que saber conversar ali dentro da clínica de diversos assuntos, né? Que a gente às vezes tem até que estudar.
para conversar com o nosso paciente, né? Eu até já comentei isso em algumas aulas, né, Gê? Eu já fiz curso, gente, de enóloga, para poder conseguir falar de vinho, né? Eu já fiz curso de vinho para poder, porque eu já estudei sobre gin. Tem um paciente meu que adora beber gin, até hoje ele é meu paciente. Então, assim, ele sabe tudo sobre gin. Eu não sabia nem onde é que gin era construído, né? Como é que nascia gin, né? Porque eu sou bebedeira de cerveja, nós tudo. Agora que a gente tá mudando, migrando pro vinho, né? E pro gin nem chega Não, né? é outro nível, né? Então, assim, eu já fiz curso de vinho para saber conversar sobre vinho, né? E, assim, é muito bacana a gente entender isso. E, assim, e por quê? Porque a gente precisa ter conteúdo, né, gente? A gente precisa ter conteúdo para nós nos comunicarmos. E o que a Jeru está falando, essa questão da linguagem oculta, né, gente? É a questão da linguagem, que não é a linguagem que a gente fala, mas é a linguagem que o nosso corpo expressa, a linguagem que a nossa roupa transmite, a linguagem que as nossas, né, os nossos movimentos ali, eles passam. E, lógico, o que a gente está falando. Porque essa pessoa vai ver se aquilo vai ser interessante, isso aqui não vai ser interessante. Os nossos clientes testam a gente o tempo todo, né? Ainda mais quando você lida com o público hoje, gente, em qualquer nível, tá? Eu não tô falando só público A ou B, nada disso. Mas qualquer público hoje é muito inteligente, né, Nath? A gente tem acesso à informação e ao conhecimento toda hora. Então, assim, você achar que o seu cliente não sabe do que você tá falando, é muita imperícia sua, porque ele sabe. Porque ele sabe. E muitas vezes, por exemplo, a gente tem ali dentro da nossa empresa hoje empresários também, né, Natália? Perfeito. A maioria dos nossos grandes empresários, né? dos nossos clientes são empresários, grandes empresários. Uhum. Então, eles estão ali o tempo inteiro olhando o nosso negócio, medindo o nosso negócio, vendo se eu vou comprar o peixe dessa menina aí, se essa menina tá sabendo mesmo o que ela tá falando. Por quê? Porque é uma desconfiança, ele tá entregando o corpo dele. Uhum. E que para esse nosso cliente, quando ele entrega o corpo para nós, o que ele tá querendo de troca? Ele está querendo uma qualidade de vida, ele está querendo sentar no chão com os netos, ele está querendo ir para a fazenda dele, andar a cavalo, ele está querendo ir pescar, ele quer andar de jet ski, ele quer jogar tênis, ele quer jogar golfe, é isso que ele quer. Perfeito. E aí ele entrega esse corpo na mão de profissionais que ele realmente confia. E se eu falar errado, e se eu me posicionar mal, e se eu estiver mal arrumada, e se eu não estiver com uma postura legal, e principalmente se o meu conteúdo não for interessante, você acha que ele vai me comprar? Primeiro que ele não te compra, e segundo que ele não te indica, e terceiro que ele vai sair falando mal de você. Que você é fake news. Que é o pior ainda. Que você é fake news, exato. Que você só fala e não faz. Ou seja, você é a maior mentira. E aí é a hora que o povo chama a gente de marqueteira, né? Uhum. Fala, você é marqueteira. Nós somos mesmo. Nós somos marqueteira, mas com conteúdo. A gente sabe exatamente o que a gente está falando. Perfeito. O Steve Jobs mesmo falava sobre isso, né? Podem me chamar de marqueteiro, mas eu sei exatamente o que eu quero desse marketing. E não é à toa que hoje a gente adora o nosso iPhone, símbolo de status, poder e, além do mais, é o melhor celular, né? Brincadeira, gente, mas anota essa aí, hein? Marketing. Invista no seu marketing de maneira estratégica e inteligente, nem que seja no marketing pessoal, tá? E isso significa dinheiro. Dinheirão? Não. É um dinheiro tranquilo de você investir, né, Nath? Hoje a gente investe muito mais, tanto é que a gente contratou uma empresa de marketing hoje que trabalha conosco dentro da empresa. Sim. Que a gente sentiu falta disso. Não adianta ter um marketing de fora de agência, nós sentimos essa necessidade. Então, hoje a gente tem profissionais que estão até aqui conosco hoje, a Damaris e o Alice, que são pessoas que estão conosco dentro da operação, no dia a dia ali, trabalhando com os nossos fisioterapeutas e com o nosso professor de educação física, né?